Bem, amados, então ficou a quarta e última parte do Evangelho de João, capítulo 6, né, para a gente comentar. Acho que mesmo que inconscientemente ficou dividido em 4 partes, né? Aquela primeira parte que a gente falou sobre a multiplicação dos pães, né, sobre a providência, sobre milagres, sobre a maneira como o Senhor trabalha. Depois nós tivemos uma segunda-feira onde nós compartilhamos sobre as madrugadas, sobre as tempestades, sobre como Jesus chega na madrugada, na noite da nossa vida. Uma outra maneira da gente conhecer e perceber também o Senhor, né? Depois, na terceira parte, a gente compartilhou sobre o Senhor se revelando de uma forma mais profunda, né, aos seus discípulos e ao povo, como o pão da vida, né? E agora a gente, na quarta e última parte, algumas Bíblias têm algum títulozinho parecido e tal, que é muitos discípulos abandonam o Senhor, né? Então a gente está chegando na parte agora onde não só relativo ao povo, né, ao grupamento maior, mas até próprio aos discípulos mesmo que acompanhavam o Senhor, eles vão deixar Jesus agora nesse momento. Vamos ver se a gente pode fazer como a gente costuma fazer, cada um lendo um versículo, depois a gente refletir. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis-vos também retirar-vos? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, nenhum de vós é o diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simeão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, iria trair Jesus. Amém. Então, nessa quarta e última parte agora, né, você vê que interessante, o discurso segundo o povo se torna um pouco mais duro, né, mas após o Senhor ter se revelado, né, você vê sempre, o Senhor veio, socorreu, teve compaixão, entrou com providência, né, multiplicou, saciou a fome, né, de toda aquela quase 5.000 pessoas, né, cuidou deles, apacentou eles, né, curou, expulsou demônio, né, e depois o Senhor atravessa, né, o mar. O povo fica um pouco perdido, como a gente comentou. No dia seguinte da manhã vem atrás dele, o Senhor se revela, dá a oportunidade que o povo conheça quem é ele, né? E após esse momento, aí sim o Senhor entra com um discurso mais claro, né? Eu acho que a primeira palavra que me chamou a atenção desse versículo, queria ouvir também a percepção dos irmãos, foi duro ou dura. Olha que coisa interessante, né? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Olha que coisa interessante que como os discípulos caracterizaram esta palavra. Falaram que era uma palavra dura, né? Mas se a gente parar para refletir, né, na própria Escritura Sagrada,
o que o Espírito de Deus diz na boca de Jeremias? Diz que a palavra do Senhor é martelo que esmiuça a penha. Ou seja, é martelo que esmiuça a pedra. Então vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, um martelo que eu bato aqui, aí quebra esse granito aqui, certo? Mas vamos supor que aí eu tenho uma outra pedra aqui que é 1000 vezes mais dura que esse granito aqui. Qual você acha que dá para usar o mesmo martelo? Então, vocês concordam que a resistência ou a dureza do martelo vai ter que estar ligada à dureza do material que ele vai quebrar? Sim ou não? Sim. Então, na verdade, olha que coisa que passa às vezes aos nossos olhos de forma assim despercebida. Eles estão falando que a palavra é dura. Mas a palavra é dura por quê? Porque o coração é duro, João. Entende? O coração é duro. Então, com o coração duro, precisa de uma palavra dura. Porque o que o Senhor falou? Que a palavra dele é martelo. Para esmiuçar o quê? A penha. Qual é o objetivo do Senhor? É quebrantar o coração. Para revelar aquele coração a sua miséria, a sua impotência, para que possa chegar quebrantado diante do Senhor. O Senhor falou que o coração quebrantado ele jamais desprezará. Mas o coração endurecido, ou o coração soberbo, ele faz o quê? Ele abate. Não é assim que diz a Escritura Sagrada? Então a primeira coisa interessante aqui é a pessoa externalizar a análise. Em vez dela olhar para o seu interior, para poder perceber aquilo que Deus quer fazer, que Deus quer transformar, que Deus quer curar, que Deus quer sarar, que Deus quer fazer novo, ela olha para a palavra, para o instrumento que está vindo ali gerar aquilo. Se for dura essa palavra, a gente fala assim, caramba, se o Senhor está tratando a gente assim, é porque, a gente não está mole não. Poderia pensar assim, não é? Seria um pensamento o quê? Mais coerente. Se o Senhor foi firme aqui, nesse discurso anterior que a gente leu na última segunda-feira, é porque se Ele é Deus, se Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, se o seu amor leal dura para sempre, se Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos nós que crescemos pudéssemos ter a vida eterna e não perecesse, e se Ele agora está sendo firme é por quê? É porque precisa. Nunca a gente vai ter que poder imaginar que o Senhor está sendo duro sem precisar. É como um filho falando, pai, você está pegando muito pesado. Mas que pai tem prazer de pegar pesado com o filho desnecessariamente? Né? Que pai, na verdade, tem esse propósito? Nenhum. O que o pai busca? Disciplinar, enquadrar, instruir, mostrar para aquele filho a importância de estudar, de crescer, de se aplicar, de ser equilibrado. Então todo pai vai se esmerar para isso. Enquanto aquela fase que a gente costuma falar da adolescência, da juventude, como a gente estava falando aqui, a criança ou o adolescente não quer isso. Ele quer o quê? Ele quer liberdade desenfreada, ele não quer horário, ele não quer disciplina, ele não quer compromisso, ele quer fazer quando ele quer, não é assim? Qual é o grande desafio do pai? É o pai poder ser um instrumento, poder instruir o seu filho e que ele possa aprender para que ele se torne o que no final daquele processo? Um homem completo, um homem independente, uma mulher completa, responsável, idônea. Esse é um papel, né, do pai e da mãe diante do Senhor, né? Então ele vai ajudar nesse processo. Não é diferente do nosso Pai Celestial trabalhando na nossa vida. Então, há momentos de afago, há momentos de carinho, há momentos de uma palavra branda, como nós fazemos com os nossos filhos, e há momentos de uma palavra o quê? Mais firme. E é isso que o Senhor estava falando aqui, né, com essa multidão. Você vê que o Senhor atendeu tudo, o Senhor não deixou de fazer absolutamente nada para todos eles. Cuidou, né, João? Supriu, multiplicou, alimentou, tudo. Mas precisava o quê? Despertar e chamar eles a uma responsabilidade, né? E eles, na verdade, em vez de perceberem que eles precisavam daquilo,
como disse Jó, ou como também disse Davi, Senhor, Tu és justo no Teu falar e no Teu proceder será considerado correto, porque estou em falha diante de Ti. Então o Senhor estava sendo firme com ele, mas como Davi tratou, o Senhor está correto, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que dizer. O que o Senhor decidir fazer comigo, eu vou aceitar de bom grado. Não foi como Moisés também se submeteu? Quando o Senhor falou assim, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Se você ler com calma depois, né, porque ele se irou, né, naquela questão, quando o Senhor não está virado, então ele expressou um sentimento que não era o sentimento do coração de Deus naquele momento, né? Quando Moisés tenta conversar novamente com o Senhor, já praticamente na planície do Jordão, ali das regiões já perto do Monte Nebo, para atravessar, o que o Senhor falou com Moisés? Moisés, não toque mais nesse assunto. O que Moisés fez? Moisés deu piti? Moisés falou assim, Deus, isso é um absurdo, porque eu estou 40 anos andando, cuidando desse povo, fiz tudo para todo mundo, segurei uma pressão danada, o pessoal aí aloprou, fez 1 milhão de coisas, e eu estou sempre ali te servindo, sempre correto, sempre te buscando, sempre orando, e agora é um absurdo isso. Ele fez isso? Não. Porque ele sabia que Deus era justo. Uma das grandes dificuldades nossa como cristão é dizer que Deus é justo, mas não acreditar que Ele é justo. Como assim, Rafael, no nosso comportamento diário? Quando nós ficamos aborrecidos, quando nós ficamos escandalizados ou murmuramos exatamente como esses discípulos fizeram, o que a gente está querendo dizer? Senhor, não é bem assim. Eu acho que não devia ser assim. A gente pode não falar com o Senhor na oração, mas a gente fala como? No meio da circunstância, no dia que começou hoje. Pô, mas caraca, hoje também, cara, pô, não. Ou seja, o dia não podia ser assim, eu não merecia isso não é correto. Todas essas nossas colocações, quando nós, às vezes, nem falamos, mas nós agimos, mostra que, embora a gente declare que Deus é justo, a gente não crê que Ele é justo. Porque quando a gente crê do coração que Ele é justo, então a gente consegue, então, ter uma atitude coerente e se submeter aquilo que Ele tem designado para a nossa vida. Então Moisés falou assim, Senhor, está resolvido. Chamou Josué, falou, Josué, cinge, eu vou te dar a instrução, o Senhor vai à tua frente, vai te mostrar que vai ser contigo como foi comigo, né? O Senhor já falou comigo, eu não vou entrar na terra prometida, né? Você prepara o povo agora para atravessar, eles ficaram 3 dias se preparando, né? Se santificando para aquela travessia, com os sacerdotes segurando a arca. Moisés subiu no Monte Nebo, o Senhor tomou-o para si e o próprio Senhor fez digamos assim, o enterro dele, né? E o corpo dele não foi achado. Então assim, mostrou a atitude de quem? De um homem, de uma pessoa madura, de uma pessoa que não tenta se justificar nas costas do outro. Não, é porque é meu pai, não, é porque é meu marido, não, é porque é minha esposa, não, é porque não sei quem, mas você não sabe, o fulano arrebentou minha vida, não, ciclano, não. Não está falando de uma pessoa assim, está falando de uma pessoa madura que consegue olhar para o seu próprio caminhar e falar, independente de qualquer situação, eu andei aqui, eu escolhi aqui, eu permiti isso, eu atuei assim, Senhor, o Senhor é justo no teu falar, o Senhor é justo no teu julgar. Então assim, Moisés mostra essa maturidade, né? E mostra essa maturidade também deixando claro que também não andou com Deus por causa de terra prometida, nem cacho de uva, nem terra que emana leite e mel. Ele andou com Deus e quer permanecer com Deus. Se chegou o momento dele partir para Deus, o que ele disse? Glória a Deus. E ele não entra naquele momento específico da história, mas você vê ele submisso, obediente, compreendendo a direção de Deus para a vida dele, né? Então aqui a gente percebe assim, que o Senhor está trazendo uma palavra, mas não é uma palavra de dureza num contexto ruim, como uma chateação, uma raiva, não é isso. O Senhor está trazendo uma palavra, mas é uma palavra que traz uma reflexão ligada ao amadurecimento. Até que certo ponto, Deva, eu vou continuar achando que tudo que aconteceu na minha vida, eu, Rafael, foi por causa do meu pai, foi por causa da minha mulher, foi por causa da minha mãe, foi por causa do pessoal lá no trabalho. Ou até que certo ponto eu vou parar diante de Deus e vou falar assim, Deus,
eu faço escolhas, ou eu permito que pessoas escolham por mim, ou, Senhor, eis-me aqui, para o Senhor tratar o meu coração, para o Senhor me curar, para o Senhor sondar e esquadrinhar a minha vida e mudar. Foi o que Jó falou: me arrependo do que disse no pó e na cinza. Falei de coisas que eram demasiadamente grandes para mim. Né? E ali ele deixa Deus tratar com ele. Né? Então, assim, isso vai diferenciar um grupo de discípulos de outro. Né? É quando nós achamos que talvez nós fomos injustiçados naquela congregação, nós fomos injustiçados naquele local, né? Não me trataram como eu esperei que tinham que tratar. Então, todas essas questões que nós vivemos são questões práticas, são circunstâncias que Deus permite na nossa vida para que, de fato, a gente possa conhecer o nosso próprio coração, porque Deus já conhece o nosso coração. É a gente que vai precisar conhecer o nosso coração. É a gente que vai precisar visualizar. É como a gente pudesse sair da gente, estivesse do lado de Deus e ele falasse assim: Rafael, quem tomou essa atitude foi você. Ah, não, porque isso não, mas você escolheu isso, meu filho. Então, quando a gente não consegue assumir isso, a gente não consegue o quê? Crescer diante do Senhor, a gente não consegue ser curado. Não é como a gente vai ao médico, o pessoal está falando aqui, se a gente vai ao médico, eu vou ao médico, eu tenho que ter a predisposição de saber que alguma coisa vai ser identificada. Tem gente que tem tanto medo de ir ao médico que faz o quê? Não vai, não é assim? Eu tenho algumas pessoas que às vezes a gente até brinca e fala: que isso, cara? Não vou, que eu tenho medo do que o médico vai falar. E aí o que acontece? A pessoa não vai porque tem o medo. Ela acha que o medo pode guardar ela mais do que a verdade. É um engano, mas é o que ela acredita. Eu respeito, mas é um engano. Mas ela acredita naquilo, piamente naquilo. Né? O médico pode errar, mas Deus não erra. Deus não erra. Então, entre eu abrir o meu coração para Deus ou ficar, porque fui tão ferido na minha vida, então vou me colocar numa posição intocável, onde eu não vou arriscar mais me relacionar com ninguém, ou ter nenhuma amizade, ou ter nada, porque as pessoas ao longo da vida me feriram o tempo todo, e agora eu estou protegido e não vou poder ser tocado. Achar que isso é a minha cura, não. Isso eu não querer ir ao médico. Mas quando você vai ao médico, você abre a possibilidade, a predisposição de ouvir daquele médico aquilo que ele talvez veja dentro de você. E quando ele vai lá e tira uma chapa, pá, tirou uma chapa lá para o meu pulmão, pum. É exatamente o que o salmista fala: Senhor, sonda, esquadrinha. O que você vê numa chapa, numa tomografia? Você vê uma coisa na chapa que você tem condição de ver no dia a dia? Tem, João? Tu consegue ver? Não consegue, está lá dentro, né? Mas se o médico te mostrar a chapa e falar assim: tá vendo essa manchinha aqui, ó? Isso aqui é um princípio de pneumonia. É uma pneumonia. E você vai falar: caramba, preciso ser tratado. Então ele te mostrou uma coisa que você tinha consciência? Não. E depois que ele te mostrou isso, o que ele vai te dar? A solução, o tratamento, o remédio. Se você quiser ser curado, o que você vai fazer? Você vai seguir o quê? O que ele mandou. A vida espiritual não é diferente. A gente chega diante de Deus, a gente abre o nosso coração, o Espírito de Deus vem, sonda, esquadrinha, revela aquilo que está oculto, que a gente não teria condição de ver no nosso dia a dia. Ele traz essa realidade para nós. O Senhor ministra o nosso coração, mostra o que a gente precisa fazer. Rafael, qual é o teu tratamento? Teu tratamento é ir lá no fulano e no fulano e pedir perdão para eles. Porque você guardou mágoa, rancor, e você carrega isso até isso. Se eu quiser parar aqui, eu sou igual o cara que foi no médico, tirou a chapa, viu o problema, voltou com a receita e não tomou o remédio. Eu vou ser curado? Não. Mas se eu saio daqui predisposto a falar: eu vou fazer o que o Senhor falou comigo, eu quero ser curado, eu quero ter um coração saudável, eu quero ter uma mente saudável, eu quero que Deus me cure, eu quero que Ele traga uma profunda cura sobre a minha vida, eu quero que Ele ministre o meu interior realmente, eu quero voltar aqui a ter aquela alegria no meu rosto, sabe? A caminhar realmente diante do Senhor com alegria, com paz, sem que as coisas me dominem ou determinem como vai ser o meu dia. Senhor, eu vou fazer isso. A gente sai, vai lá e pede perdão. E aí a gente sente o que às vezes alguns irmãos falam assim: pô, saí de lá leve. Outros falam assim: pô, saí de lá, caramba, parece que tirei 2 toneladas, né? Assim, o que aconteceu na vida espiritual? Aquela mancha saiu.
aquilo que estava lá aprendendo o nosso crescimento ou a nossa capacidade de caminhar foi o quê? Foi arrancado, foi curado. Não é assim? Então agora Jesus está entrando com um tratamento, está trazendo um tratamento, está trazendo uma palavra dura, não porque ele é duro, porque o coração do povo é duro. É isso que o povo aqui não está conseguindo entender, já nessa quarta fase. E o Senhor mostrou que não era duro. Por que o Senhor mostrou que não era duro? Porque o Senhor primeiro cuidou. Porque o Senhor primeiro não julgou. Ele não julgou o povo. Ele não falou mal do povo. Ele pegou o povo do jeito que estava e fez o quê? Sarou, curou, libertou, alimentou, tratou, acompanhou. E depois o Senhor se revelou. Então o que ele está mostrando no caráter dele? Que às vezes eu, Rafael, particularmente, sou injusto com Deus. Que eu faço algumas declarações, depois eu até me arrependo. Mas num momento de raiva, ou num momento que eu estou muito sob pressão, né? Assim, as coisas, um dia daquele pesado, né? Às vezes eu vi no final da raiva e falo assim, caraca, mas nada dá certo. Quando eu falo aquilo naquele momento de ímpeto, eu estou sendo injusto com Deus. Porque como é que Deus vai falar comigo? Como é que nada dá certo, cara? Eu estou cuidando, eu estou zelando de você. Eu estou te dando livramento, eu estou te guardando, eu estou te livrando de coisa que você nem sabe, estou guardando a tua família, estou te sustentando e você fala que nada está dando certo. Será que você não está sendo duro comigo, Rafael? E está achando que eu estou sendo duro com você por causa das circunstâncias que estão sobre a sua vida? Eu não estou sendo duro, Rafael. O seu coração é duro. Por isso que eu tenho permitido esse tratamento para quebrantar o seu coração e para trazer você mais para perto de mim, te dando consciência da gratidão que você precisa ter comigo. Porque se você vive, se você respira, se você anda, se você bebe, se você pode comer porque não tem uma doença lá e a comida dessa, é porque eu tenho cuidado de ti. E às vezes, irmãos, eu confesso, eu sou injusto com Deus. Porque naquele momento eu olho mais um momento do que todas as situações ao redor e saem frases dos meus lábios que eu vejo assim, puxa vida, como eu fui injusto com o Senhor, não podia ter dito isso, né? E é naqueles momentos que a gente não espera mesmo, né? Caramba, mas que droga de vida, mas está dando tudo errado, né? E aí a gente vai falando, e aquilo que a gente está falando, imagina, é como um filho que está falando de um pai, o pai está se sacrificando, o pai sai de manhã 5 horas para trabalhar, às vezes o filho não percebe, mas está trabalhando, chegou, paga a escola do filho, né? Paga o negócio da faculdade do filho, paga isso, paga sábado, faz tudo. E aí o filho pede uma coisa, o pai fala, pô, agora eu não posso te dar. Fala assim, pô pai, também tu não me dá nada, hein? Não é assim que acontece? Quem tem filho, eu tenho filho. Pô pai, então tu não me dá nada, hein? Cara, aquilo machuca. Eu falo assim, como eu não te dou nada? Eu te dou tudo. Eu podia estar morando numa casa melhor, trocar de carro, eu poderia estar viajando, eu poderia estar fazendo 1 milhão de coisas. Eu estou deixando de fazer isso tudo para te dar o meu melhor, pô. Caraca, como é que eu não estou te dando nada porque eu não comprei o skate que você queria? E às vezes na vida espiritual isso também acontece em proporções diferentes, né? Quando a gente faz uma oração para Deus, de repente Deus pede para esperar, espera, ou então não naquele momento, a gente já que fica muito irritado com Deus, porque Ele não respondeu naquele momento que a gente queria, ou Ele disse não para uma coisa, né? E a gente se acha tão certo, pô, Deus tinha que ter feito aquilo por mim e não fez, né? Pô, Deus tinha que ter aberto aquela porta por mim, pô, Deus tinha que ter feito aquela situação e não fez. Caraca, a gente não fala, mas a gente se sente injustiçado, a gente fica um pouco chateado, né? Assim, e o que acontece? Isso muda Deus? Mas isso muda quem? A nossa vida fica mais pesada. Andar com o coração agradecido não muda em nada Deus. Deus é Deus e sempre será Deus. Ele era, é e será eternamente. Só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Mas o que muda? A vida do Rafael. Porque quando ele aprende a viver em gratidão, quando ele aprende, como o salmista falou, a contemplar os seus feitos e a sua obra, a lembrar da sua história e ver Deus agindo nos mínimos detalhes, mesmo nos momentos de tragédia, de caos, de choro, de noite angustiante, como a gente compartilhou 15 dias atrás, quando a gente vê a mão de Deus conduzindo a gente em todos esses momentos, e o nosso coração se alegra, e vem o desejo da gente orar, de agradecer, de louvar, quem fica mais leve? Deus ou a gente? A gente. Quem fica mais saudável até no corpo? A gente.
Quem fica com o rosto, a palavra do Senhor diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, na verdade, os ensinos do Senhor, a instrução do Senhor, não é porque Ele é Deus e Ele quer formatar meia dúzia de crente, não. É porque Ele é Pai e quer instruir o melhor para os seus filhos. Tenho certeza que a Daiane quer o quê? Quer o melhor para a Ana Luísa, quer o melhor. Então, o que vai falar? Olha, é como você falasse assim, ó, vai sair, vai deixar ela sozinha, quais as instruções você vai dar para ela? Ó, não põe o dedo na tomada, não sobe naquele lugar ali, olha, aquele negócio está com plástico, não mexe naquilo e tal, tal, tal. O que a Ana Luísa vai falar para ela? Pô, mãe, então uma chata. Todas as coisas que eu queria fazer, você fez o quê? Me proibiu. É assim que o crente vê os 10 mandamentos. Ele fala assim, mas pô, senhor, calma aí. Eu sou jovem, tudo que está escrito aqui é o que eu quero fazer, parceiro. Está tudo aqui, o senhor cancelou tudo, cara. O senhor é muito chato. Só que na verdade ele vai falar assim, só estou pedindo para tu não botar o dedo na tomada. Quem vai se queimar e sentir a dor é você. É por isso que eu estou falando o quê? Não faças isso. É isso que ele estava falando no Monte Sinai. Não suba ali, você vai cair. Não tire aquele plástico. Então, quando o cristão começa a entender, né, que a instrução, os mandamentos do Senhor é expressão do amor dele, é um pai guardando um filho de se ferir, o que acontece? Ele, como salmista, passa a falar como Davi falou no Salmo 119, eu amo a tua lei e os teus preceitos são perfeitos e verdade. A tua lei é lâmpada para os meus pés. Na verdade, por quê? Ah, porque ele é mais crente que a gente? Não, porque ele também quebrou a cara. Porque ele também transgrediu os mandamentos. Porque ele também viu que ele achou que era legal botar o dedo na tomada e quando ele botou, ele se machucou muito feio. E ele entendeu e começou a ajudar outras pessoas a não colocarem o dedo na tomada. Não porque você é crente e não pode botar o dedo na tomada, não. Porque você vai colocar o dedo na tomada e vai estragar a tua mão, vai queimar, pode dar um problema mais grave. Então, na verdade, quando o discípulo amadurece para esse patamar, ele não necessita de uma palavra assim. Porque ele já sabe, ele fala, Senhor, a tua lei é meu escudo. Na verdade, eu guardo a tua lei, mas a tua lei me guarda. Olha o que ele compreende. Eu guardo o teu mandamento, mas no dia mal o teu mandamento me guarda. Então, assim, aqui, o grupo, o público de pessoas não tem essa compreensão. Então, o Senhor vem para trazer essa realidade, né? E aí, em vez deles entenderem que eles precisavam daquilo, eles viram para Deus e dizem assim, a tua palavra é dura, né? Então, acho que o primeiro versículo fala, talvez, pelo menos no meu coração, irmãos, falou de um cuidado que a gente precisa ter antes de fazer qualquer análise precipitada sobre o que Deus está fazendo na nossa vida. Ter calma, parar e falar assim, Senhor, eu não sei por que eu estou fazendo essa situação, mas Tu sabes. Eu não sei aonde o Senhor quer chegar, mas eu sei que o Senhor quer me curar. Eu não entendo o modo como o Senhor faz. Às vezes dói muito, mas eu sei que o Senhor quer o meu bem. Me ajuda a entender. O que o salmista falou? Guia-me pelas veredas da Tua justiça. Me ajuda a compreender, porque os Teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos. Me traz a compreensão e a revelação para que eu deixe de andar sobre o ponto de vista natural. Mateus gosta de falar muito isso. O ponto de vista natural, humano, a lógica humana, lembrei da expressão que ele gosta de usar, a lógica humana, e que a gente possa andar o quê? Segundo a compreensão do Senhor. A lógica humana, como a gente estava compartilhando ontem, a lógica humana tem 2, 4, 6, 8 pessoas aqui. A lógica humana, se todo mundo está morrendo de fome, a gente traz um cesto com 8 pães e dá um para cada desligar. Dá um pão para cada um, a gente resolveu. A lógica de Deus não é assim. A lógica de Deus, ele manda um menininho entrar aqui com 4 pães. E faz a gente orar para esse 4 virar o quê? 8. E vira mais de 8 e todo mundo come e sai como? Satisfeito. Por quê? No primeiro que entrou com 8 pães, a gente precisou do Senhor? A gente precisou falar com Deus? Não. A gente não precisou de nada. Agora, no do 4, a gente dependeu dele. Obrigado, João. A gente teve uma experiência com ele. A
gente viu o trabalhar dele. Então, o que o Senhor nos ensina? Que a gente nunca pode achar que o que Ele está fazendo na nossa vida é pouco. Na verdade, o que Ele está fazendo na nossa vida, João, é o necessário. Para que, junto com o nosso coração prostrado em dependência dEle, isso se multiplique e seja o suficiente para nos alimentar, nos curar e nos sustentar na presença dEle. É assim que Deus trabalha. Se a pessoa não compreende o modo como Deus trabalha, ela vai sempre orar por 8 pães. Porque ela vai sempre orar para pedir a Deus alguma coisa que está faltando, para no fim das contas não ter que depender de Deus. Isso toda a história da Antiga Aliança mostra a Israel. Senhor, me dá para quê? Para que eu não precise. Porque todo dia eu tenho que esperar o maná cair no dia seguinte, é muito complicado. Por isso que quando o maná caiu, o que o povo fez? Logo no primeiro dia, pegou para vários dias. E o Senhor ficou irado, né? E falou com Moisés, por que esse povo me desafia? Mas por que o povo pegou para vários dias? Porque nós queremos pegar as coisas que Deus nos dá, João, e tentar organizar de um modo que a gente não precise dele. Olha o nosso absurdo, o absurdo do coração do Rafael. Então assim, cair todo dia um maná e todo dia Deus sustentar é uma situação tão insegura para a gente, porque no fundo, lá no fundo o Rafael não confia tanto nele, que eu prefiro, Senhor, abençoa minha despensa, supre, lota, faz tudo, para que no final eu nem viva esse drama. Eu nem preciso depender de ti. Porque vai olhar a vida desses caras aqui no Antigo Testamento, tipo um Elias, um Eliseu, não era assim? O cara bebia uma água do riacho, ia lá, dependia de uma viúva para fazer um pão para ele, não sei o que, barará. Só que o que ele tinha? Era Deus purinho o tempo todo na vida dele. Onde ele ia, não só Deus se manifestava a ele, como ele era um instrumento para esse Deus se manifestar às outras pessoas. Né? Então, assim, isso é uma lição desafiadora para os discípulos. Né? O Senhor, sabendo, versículo 41, que eles estavam se queixando, alguma versão falou aí, murmurando, ele perguntou assim, mas isso escandaliza vocês? Por que vocês estão escandalizados com isso? Por que vocês acham que o que eu estou falando é um absurdo? Porque o que eles acharam que aquilo que o Senhor estava falando era um absurdo, né? Assim, às vezes a gente também acha que o que Deus fala é um absurdo, ou o que Ele faz, né? Você vê uma situação e fala assim, caramba, não é possível que Deus fez. Gente, que absurdo essa pessoa. Era uma pessoa, pô, ela não merecia mesmo, cara. Pô, o cara não tem compromisso, né? Não é assim? Às vezes a gente não fala, né? Mas solta alguma coisa, o nosso rosto fala, nossa expressão facial fala, porque a gente vê uma coisa que a gente acha que não é assim. Né? Mas essa pessoa vai lá para o trabalho e vai ficar na frente, caramba, pô, cara. Quando é outra pessoa, a gente sempre tem uma colocação, né? Mas quando é a gente nunca fala nada. Pô, agora acertaram, show de bola. Então, olha como é que a gente é assim, né? Nós somos assim. E porque nós somos assim, o Senhor está nos ajudando a nos enxergar, nós estamos chegando diante do Senhor com o nosso coração quebrantado para falar, Senhor, eu sou assim. Eu sou esse pecador. O Senhor veio porque estava perdido. O Senhor veio para o que estava doente. Eu sou essa pessoa perdida. Eu sou essa pessoa doente que preciso do Senhor todos os dias da minha vida. Que preciso realmente da Tua misericórdia, da Tua graça e da Tua direção e da Tua palavra todos os dias da minha vida. Né? Então o Senhor perguntou assim, vocês estão escandalizados? Imagina o que vai acontecer se vocês virem o quê? O Filho do Homem subir para onde estava antes. Assim, vocês... Imagina a cabeça, né? De como eles ficariam. Antes do Senhor subir, o Senhor iria descer, né? Até as regiões mais profundas, para depois poder subir. E o Senhor começa a explicar que aquilo que Ele está fazendo é para o bem. Olha o que Ele diz. O Espírito, Ele dá vida, mas a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então o que o Senhor está falando para eles? O que vocês estão achando que é duro, o que vocês estão escandalizados, sabe o que isso é? Isso é vida que está saindo da minha boca. E se vocês abrirem o coração, essa palavra vai curar vocês. É o que o Senhor Jesus está falando aqui. Mas se vocês se fecharem, acharem que isso não é para mim não, tal.
e você preferir uma outra palavra, olha, pô, você é show de bola, porque o mundo é assim, pô, você é show de bola, padrão, pá, não sei o que, tal. Aquilo só faz o quê? É como uma pessoa, imagina, eu sei que aquela pessoa que está sentada ali tem câncer e eu continuo falando para ela, não, vai tocando, vai fazendo. Quer dizer, e a pessoa vai cada vez mais piorando, e eu acho que assim eu estou ajudando a pessoa. O verdadeiro médico é que, com carinho, vai dar uma notícia difícil, mas qual o papel dele? É dar uma notícia difícil, mas o quê? Com carinho e animando e conduzindo aquele paciente a fazer o quê? A fazer o tratamento. Então é isso que o Espírito de Deus fala na boca de Jeremias também. Quando ele fala o quê? Olha, os outros profetas dizem paz, paz sobre Israel, quando não há paz. Então, muitos profetas profetizavam sobre Israel aquilo que Israel queria ouvir. Então eles amavam esses profetas. Mas Jeremias era odiado por quê? E foi lançado inclusive numa cisterna de água. Passou perrengue, quase foi morto por quê? Porque ele dizia a verdade. Ele falava assim, gente, nós pecamos. Nós abandonamos a Deus. Nós trocamos Deus por coisas. Nós deixamos o Senhor por prosperidade. Nós deixamos o Senhor para ter uma casa, um carro, uma vida, um casamento legal, uma família sem problema. O que nós queremos é a nossa vida, nós abandonamos o Senhor. O Senhor está vendo essa situação. O Senhor vai trazer um cativeiro sobre a nossa vida. Vai vir uma disciplina sobre a nossa vida. Tu acha que nem eu queria ouvir isso, cara? Nem eu queria ouvir isso, Rodrigão. Tu acha que, galera, não queria ouvir? Então o que fizeram? O chefe da guarda prendeu ele. O rei mandou prender ele. Agora, olha que coisa interessante. Quando Nabucodonosor, que foi, segundo a Escritura, a vara na mão de Deus para disciplinar e corrigir Israel, por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque Deus queria sarar o coração de Israel. Porque Deus queria arrancar a idolatria e trazer Israel para a sua presença novamente. Então Deus conduz ele, como um tratamento forçado, que a gente está dando esse exemplo do médico, né? Ele conduz o povo a um cativeiro, coloca o povo no cativeiro, debaixo da vara de Nabucodonosor, para arrancar do coração do povo a idolatria. Você percebe que depois que Israel saiu e retornou para a sua nação, Israel não teve mais problema de idolatria. Tiveram outros problemas, mas não de idolatria. Então o Senhor realmente tratou aquela questão com a nação de Israel ali. O que o rei Nabucodonosor fez com Jeremias? O rei, a gente sabe, chamou e furou os 2 olhos, né? Não, deixou ele com vida. Foi Nabucodonosor? Claro que não, foi o Senhor. No final da situação, o que aconteceu? Jeremias passou muita luta, muita dificuldade, porque ao falar a verdade as pessoas corriam daquelas pessoas, não queriam ouvir, a palavra era dura, mas na verdade aquela palavra era de cura. O que Jeremias falava? Quando chegar a Babilônia, não lutem, se entreguem, Deus está conduzindo a gente para o cativeiro para tratar a gente. Não, isso aí é do diabo, não sei o que, vamos pedir ajuda ao Egito, vamos pedir ajuda à Síria, a gente vai lutar, a gente... E aí veio a espada, não foi o castigo, a espada, a fome e a peste. Então, assim, para a gente que está buscando diante do Senhor, compreender mesmo o propósito e o plano de Deus na nossa vida, é importante a gente poder estar preparado para quando o Senhor falar com a gente de uma forma o quê? Mais firme. Que a gente não se sinta melindrado, que a gente fala assim, Deus chamou minha atenção, Deus foi muito duro comigo, que a gente não se sinta assim, pelo contrário, que a gente se sinta amado, porque o livro de Hebreus diz o quê? Que Deus só corrige aquele que é filho. Se ele não corrige é porque é bastardo. Não é o que o livro de Hebreus diz? Então, nós devemos ter alegria, não é como a gente tem depois que a gente cresce e vê, caramba, meu pai, assim, quando você tem filho, né? Você vê o quê? Pô, tive filho, quando tu vai fazer pelo teu filho, que tu tá abrindo mão, aí você vê naquela hora, cara, como meu pai me ama. Como meu pai fez tudo isso por mim, caraca. Aí você vai dando valor a coisas que você nunca deu, mas naquele momento você passa a dar. Então o momento da maturidade cristã é quando a gente olha realmente, mesmo nas situações de adversidade, e começa a apresentar a Deus um coração grato. Fala, Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado quando o Senhor precisou pegar firme comigo, obrigado pelos momentos de refrigério, que o Senhor me deu um ombro para chorar, que o Senhor proveu quando eu não tinha, que o Senhor me sustentou, obrigado também pelos apertos que o Senhor me deu, para me despertar. O que diz o salmista? Fala assim,
queria lembrar exatamente, ele fala assim... Não é fui corrigido, não. Ele usa uma outra expressão. Fui afligido. Ele fala assim, mas obrigado, Deus, porque agora eu guardo a tua lei. Né? Quando ele foi afligido lá atrás, ele não tinha essa compreensão. Mas depois, o que aconteceu com Davi? Caramba, que bom! Aquele tratamento fez o quê? Que Davi... olha o Salmo 51, cara. Que Davi conhecesse mais a Deus. Ele fala assim, porque agora sei que tu buscas a verdade no recôndito do coração do homem. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso não é uma Bíblia que ele leu igual a gente para repetir. Isso é a experiência de vida que ele está tendo com Deus após ter recebido uma disciplina. E falasse assim, se o Senhor quisesse mesmo sacrifício, está escrito aqui, mas de fato ele vai na graça, ele por trás do que está escrito da lei. Ele fala assim, se o Senhor quisesse realmente sacrifício, eu estudaria. Mas eu sei que o que o Senhor anseia é um coração contrito e quebrantado. Olha só que coisa que ele aprendeu isso. Então ele fala assim, Senhor, me sara e serei curado, me converte e serei convertido. Ajuda-me a guardar a tua lei, então ensinarei aos pecadores o teu caminho. Isso ele aprendeu como? No relacionamento que ele tinha com Deus. Não tinha uma regra. Como é que é a questão do casamento? Ninguém deixa um livro e você lê aquele livro e se dá bem no casamento. Ninguém deixa os 10, manda os escritos. Não. O que eu acho mais interessante é que cada casal vai precisar aprender, e é um aprendizado individual, nesse crescimento individual e ao mesmo tempo que é junto, que é impar, que tem conflitos, desafios, afetos, né? É altamente complexo, né? Então, assim, o Senhor está falando assim, mas eu estou dando vida para vocês. Essas palavras vão fazer bem, se vocês as guardarem, né? E aí ele diz assim, olha, o Senhor sabia, ele tinha um discernimento, né? Ele conhecia. Ele diz assim, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Olha que coisa interessante. Será que esses discípulos que voltaram atrás estavam seguindo o Senhor ou estavam seguindo aquilo que o Senhor prometeu ou aquilo que o Senhor podia fazer? Aquilo que ele podia fazer, não é, João? Pelo peixinho, pelo pão, porque quando você está com alguém, né? Você está com alguém na doença e na saúde, na fartura e na escassez, né? Na alegria e na tristeza. Então, assim, aqueles discípulos entenderam depois daquele discurso que, poxa, não vou voltar atrás, não é isso que eu quero, não. Olha que coisa interessante, né? Uma vez meu pai falou uma coisa para mim que eu demorei a entender, mas depois ele falou assim, Rafael, o seu sofrimento está pelo fato que você ainda não se decidiu. Pai, como é que eu não me decidi? Meu pai dizia que 18 anos, eu sirvo a Jesus 15 anos, na época, né? Eu sirvo a Jesus há 15 anos, como é que eu não me decidi? Ele falou assim, você não se decidiu ainda. Você ainda não se decidiu, meu filho. Eu falei, mas como eu não me decidi? Eu desci a água, eu tenho compromisso com o Senhor, eu tomo ceia, eu vou ao culto, eu vou à igreja, eu não falto, eu tenho isso. Não, meu filho, você não se decidiu, você não está entendendo. Você tem uma caminhada religiosa, tá bem, você tem um trabalho, uma obra, mas lá no fundo, você não decidiu depois de todos os discursos duríssimos, se você vai largar tudo dentro de você por amor a essa pessoa. Eu parei depois de um tempo, tive que concordar com ele. Eu tinha medo de decidir e eu empurrava a minha decisão, porque é uma decisão que tem sérias consequências, né? Então, assim, positivas, mas também conflitantes no nosso próprio interior. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? É isso que eu acho interessante no Senhor, né? A gente tenta sempre segurar, né, as pessoas. A gente tenta falar assim, não, vamos ver aí e tal, não sei o quê. A gente tenta dar um jeito. O Senhor não tem isso. Mais uma vez, o Senhor trata com amor, com carinho, mas na verdade. O Senhor perguntou aos 12, assim, vocês ficam aqui, depois... Não, o Senhor falou assim, vocês também concordam com eles? Podem ir, pô.
Está tranquilo, podem ir. Gente, ele falou isso para os discípulos dele. Os 12 mais chegados, ele foi totalmente sincero. Agora, olha que interessante. Qual foi a colocação de Pedro que alguém leu aí? Senhor, para quem iremos? Parece que o advérbio está meio deslocado do verbo nesse caso, porque talvez um raciocínio mais lógico seria para onde iremos. Porque grande parte daquele grupo estava buscando um lugar. Às vezes, nós estamos atrás de um lugar durante muitos anos da nossa vida. E depois de muitos anos nós percebemos que estamos equivocados. Porque estivemos atrás de um lugar e não de uma pessoa. Agora achei, aqui, rapaz, como a gente tivesse que se sentir bem na igreja, né? A pessoa fala assim, não, mas aqui eu me senti bem. Como tivesse que eu não entendo isso, mas como se sentir bem? Você foi batizado no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é um só. Então você é um membro do corpo de Cristo. Então o Espírito Santo te deu um dom e ele vai te conduzir a uma localidade, vai trazer desafio para caramba, te conflitar, te colocar situações para trazer crescimento, para arrancar situações internas, para curar, para tratar, para realmente fazer a gente crescer diante do Senhor. Então, assim, se sentir bem. Quem se sentiu bem? Quem se sentiu bem foi Jonas lá num barco dormindo, ele se sentiu bem. O resto é todo mundo aqui lascado, meu irmão. Todo mundo aqui cortado no meio, essa galera que está aqui. Quem? Pedro, João, Tiago, a galera, todo mundo. Então quem? Jeremias, Isaías, Daniel, quem se sentiu bem? Bem aonde? Na Babilônia, na Cova do Leão, na Fornalha, aonde? Quem foi chamado para se sentir bem? Mas hoje em dia tem muito essa teoria de se sentir bem. E por que a pessoa faz isso? Porque ela está atrás de um lugar. Ela acha que está atrás de uma pessoa, mas o modo como ela se comporta mostra que ela está atrás de um lugar. E a colocação de Pedro é muito propícia, porque ele coloca assim, para quem iremos? Porque ele fala assim, mas nós estamos atrás de uma pessoa. E só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Não tem para onde ir. Ninguém tem a água que o Senhor tem para oferecer. Ninguém. Essa foi a resposta que ele disse a Jesus. Então não tem para onde a gente ir. A verdade, se a gente for muito sincero, é que a gente, no fundo, a gente tem escolha, a gente escolhe. Mas se a gente compreender isso, na verdade, nem escolha a gente tem. Por quê? Porque só Ele tem a palavra de vida eterna. Então como é que eu tenho escolha? Na questão da eternidade tem escolha, João? Só Ele tem. Se outra pessoa tivesse, você poderia. Não, entre esse eu escolhi. Eu posso fazer outras escolhas, é verdade. Ser responsável pelas minhas escolhas. Mas nesse quesito, Pedro falou assim, mas só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para quem iremos nós? Só temos o Senhor. Não temos outro. É só o Senhor. Olha a conclusão que ele chega como discípulo. Um discípulo com um discernimento intermediário, porque o Senhor ainda vai tratar ele, o Senhor ainda vai permitir que ele negue o Senhor, para que a revelação possa entrar no coração e no espírito dele de forma mais profunda, para que ele se ligue no Senhor de uma forma muito mais profunda. Então aquela negação também vai estar ligada a um processo de tratamento na vida dele. O Senhor vai bem no fundo mesmo dele, mas mesmo assim, nessa etapa da vida dele, ele já tinha alcançado isso no Senhor, de que de fato só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Então assim, Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os 12, mostrando claramente, Pai escolheu, ele falou isso diversas vezes, que não falava nada que não ouviu o Pai dele falar e não fazia nada que não visse o Pai dele fazer. Era uma submissão plena, uma submissão completa, Ele falou, vim para fazer a tua vontade, a minha comida é essa, é fazer a tua vontade. O que eu entendo dessa última etapa, irmãos? Que ela é importante. Não adianta parar na primeira. Qual é a primeira? Do pão. Não adianta organizar uma vida para ficar vendo milagre. Não adianta buscar um lugar para você ver milagre todo dia. Porque isso significa a primeira etapa da caminhada. Tem que ir para a segunda. Qual é a segunda? É entrar no barco de madrugada. É ter a experiência da tempestade virando a tua vida pelo lado avesso.
A tempestade vindo e querendo derrubar o barco. E você encontrando com Jesus de madrugada na tua vida, mostrando que é Ele que vai fazer você atravessar todas as tempestades da sua vida. Só que isso é uma experiência que só vive aqueles que saem da terra e entram no barco. Quem não faz isso vive eternamente vendo milagre. Irmão, viu um milagre aqui, irmão, viu um milagre aqui, viu um milagre aqui. Tá bom, e quando você decidiu sair para ir para a próxima etapa? Quando eu decidi sair para a próxima etapa? Né? E quando nós experimentamos isso como aqueles discípulos experimentaram, não o povo não experimentou, mas aqueles discípulos, nós temos a oportunidade de chegar do outro lado. Nós temos a oportunidade, o privilégio da continuidade. Nós não estamos com o Senhor em partes, como aquela multidão. Nós estamos com o Senhor no milagre, na madrugada, na tempestade, na manhã que acorda. Nós estamos com o Senhor, com Ele, desfrutando da Sua presença todos os dias e momentos da nossa vida. Então, essa é uma escolha do discípulo, não a do povo. Né? E depois, eles andam para de fato conhecer o Senhor. O que Oséias disse? Qual é o que o Espírito de Deus colocou na boca dele? Que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Jesus disse que o meu povo perece ou é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento o quê? Da gente vir aqui para o estudo segunda-feira? Não. Conhecimento de Deus na nossa vida prática. Conhecimento de quem Deus é quando nós andamos com Ele, interagimos com Ele, nos frustramos com Ele, nos arrependemos e choramos com Ele. Como a gente deu o exemplo do salmista. Quando nós escrevemos alguma coisa que não é fruto do que a gente leu aqui, mas é fruto da experiência prática que nós atravessamos na vida com Ele. Então nós entramos na terceira etapa. Certo? E a última etapa é estar preparado o quê? Para o discurso duro. É estar preparado para o martelo de Deus no nosso coração. Martelo que faz mal? Não. Martelo que faz bem. É o instrumento de cirurgia que nos opera, que arranca de nós exatamente aquilo que faz mal, que endurece o nosso coração, que torna a gente obstinado, desobediente, que a gente fala assim, eu quero isso, e a gente faz de tudo para conseguir aquilo, bota até na boca de Deus que Deus falou que ia me dar aquilo, para a gente de alguma forma conseguir aquilo, dá o nosso jeito, vai dar uma volta ao mundo para chegar em alguém, para alguém falar que Deus disse aquilo porque eu quero aquilo. O nome disso na Bíblia é obstinação. Deus falou, Israel andou em obstinação. A obstinação pode ser até uma terra prometida, pode ser até uma coisa boa ou ruim, não importa, é uma coisa que foi colocada no lugar de Deus. Então, o martelo está vindo para isso, a palavra dura está vindo para isso. Por quê? Porque ela é espírito e vida. Porque ela, na verdade, ela vai arrancar de dentro de nós aquilo que faz mal a nós e que faz a gente colocar o dedo na tomada. E aí, quando a gente chega na quarta etapa, então, entra essa visão do amadurecimento e você passa a amar o mandamento, amar a lei do Senhor, dar graças a Deus quando Deus é firme comigo e com você. E você fala assim, puxa vida, que bom, Senhor. É porque eu estou, você de alguma forma está fazendo eu crescer. Então, você está falando firme, eu sei que você está falando firme para o amadurecimento, para o bem, para a saúde, para a cura, para a vida. Porque o Senhor é bom na sua essência e no seu caráter. E jamais, que ele falou, que pensamentos tenho eu a respeito de vós? O que disse o Espírito de Deus na boca de Isaías? Pensamentos de... Quem lembra? Pensamentos de paz. Pensamentos de bem, não é, tia? Olha o pensamento que ele tem a respeito da gente. É a gente que pensa mal dele. Ele não pensa mal da gente, ele conhece a gente e tem bons pensamentos a respeito. A gente é que pensa assim, puxa, eu não vou lá pregar para essa galera não, tipo Jonas, né? Ou tipo Rafael, pô, mas Deus também me colocou nessa situação, meu Deus, que vento. Porque o mesmo povo que estava lá falando, pô, não tem água aqui para beber, estava o Moisés lá adorando a Deus. Né? Então, assim, o problema é a circunstância, o problema é a falta d'água, o problema é a água amarga de Mará, o problema é comer maná todo dia, porque está todo mundo junto. E tem gente que consegue fazer aquilo com graça, com alegria, com paz. E tem gente que acha aquilo um inferno. Dentro do mesmo povo ali a gente viu isso. Então assim, hoje também nós estamos numa caminhada espiritual. Deus está tratando todos nós. Não tem ninguém que possa falar, não estou sendo tratado por Deus. Não. Não tem ninguém crentão, não tem ninguém. Todos nós estamos sendo o quê? Aperfeiçoados na mão do oleiro. Todos nós somos um vaso na mão do oleiro. Todos nós somos seus filhos que estamos recebendo a instrução dele. Aonde? Na nossa vida prática.
Deus não falou, usou uma mula para falar com Balaão? Usou, pô. Às vezes Deus usa uma mula para falar comigo. O caboclo que não tem nada a ver, nem cristão nada, não tem. Daqui a pouco o cara abre a boca e fala, não, mas é isso. Aí, ó, eu falo contigo, eu falo assim, caramba, o Senhor está usando essa pessoa para falar comigo, é porque meu pai já falou comigo, eu não ouvi, minha mulher já falou comigo, eu não ouvi, sei lá, um irmão falou comigo, eu não ouvi ninguém. Agora Deus está levantando uma situação para me chocar, para eu poder prestar atenção, que talvez eu vou imaginar assim, talvez Deus está falando comigo. Não, Ele está falando comigo de fato, né? Então, assim, eu creio que o Senhor esteja assim, nos despertando, mas no sentido assim, nos animando, né? Eu acho essa palavra uma palavra que tem um fundo de alegria, de encorajamento, entendeu? De fortalecimento, encorajando a gente a sair da primeira etapa, a sair do primeiro processo e caminhar firme e forte com o Senhor, sem medo. Deus não vai botar uma mochila nas nossas costas que a gente não possa carregar, né? Deus não é homem que vai chegar aqui, tem que fazer isso, e vai enfornar a gente num mundo de situações que a nossa vida vai se tornar amarga. Isso às vezes é o que muitas vezes eu já pensei ao longo da minha vida. Eu falei, mas eu entrego minha vida para Deus, e aí? E se Deus me, sei lá, pedir uma parada que eu não gosto, né? Caraca, pedir uma parada muito doida. E eu até contei para alguns irmãos aqui, eu com 26 anos, né? Algumas coisas eu até fiz assim para Deus na minha loucura, mas eu sempre tive assim, uma coisa é eu fazer, outra coisa é Deus pedir. Eu com 26 anos falei assim, Deus falou comigo em vários locais que ia me levar, que eu ia ficar em outros locais, beleza. Cheguei em casa, peguei tudo que eu tinha, eu odeio, eu vendi, me livrei de tudo, botei só um colchão no chão da sala, eu morava sozinho, deixei só um colchãozinho no chão da sala, não tinha mais nada, tudo, beliche, cama, televisão, computador, tudo que você imaginar, e botei só o chãozinho. Falei, Deus, agora o Senhor pode me levar. Deus me levou? Claro que não, parceiro. Depois de um ano, como é que você acha que eu estava? Amargurado com Ele. Falei assim que o Senhor trata a gente, Senhor. O Senhor falou aqui, falou lá, prometeu, disse que ia fazer e tal. Eu abri olha só, todo cheio de eu abri, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Agora o Senhor não... Deus falou assim, mas quem disse que era a hora? Caraca, no final de tudo eu tive que me arrepender, pedir perdão, porque tipo assim, Deus estava certo, eu estava errado, eu agi em vez de esperar o Senhor conduzir a situação. Eu fui presunçoso, em certo aspecto até soberbo, porque fiz uma coisa achando assim, agora eu fiz. Não era assim, depois Deus me ensinou, entendeu? Que tu quer fazer a coisa assim para mostrar para Deus que, sabe, igual o filho fala assim, olha, eu fiz tudo hoje, então, tipo assim, né? Você faz aquela questão, o que Deus fez? Deus deixou me tratando na própria espera. Foi me tratando ali na unha, meu irmão. Moendo ali na unha, entendeu? E depois eu me reconciliei com o Senhor, né? Então, assim, eu acredito um pouco que a gente tenha caminhado nesses aspectos. O que os irmãos acham? O que os irmãos pensam? Fala aí, Johnny. Parece coerente? Parece coerente, Rodrigo? Eu acho que assim, uma comparação bem humana, né? Um pai tratando um filho, né? Tudo uma fase, até pensando nesse vídeo, né? Fala da pureza, do carinho, o pai é duro, não está equilibrado, humano, é duro, porque a criança precisa ouvir, não bronca. Depois ele estava no trabalho, o rapaz ele chegou e viu a filha dele subindo na janela, cara, terceiro andar. Aí uma folha pegou e deu umas palmadas com o corpo. Mas precisou, para nunca mais subir ali, senão ia morrer, cara. Ia cair lá, terceiro andar ia morrer.
Eu fiquei vezes doido. Das disciplinas aí pra gente não morrer mesmo. Verdade. O mandamento dele é um bom. Acho que eu já falou até disso por algumas vezes. É que realmente lutar a gente no nosso coração, que é muitas vezes ele como pai, a gente acha que Deus vai tratar você Deus, um Deus de amor, não sei o que, a gente tem aquela crença que Deus vai chegar para você e falar, não, filho, faz isso aqui. Aí esse fato dele ser verdade, né? Ele tratar você de acordo com o que realmente você precisa ser tratado, nessas horas que a gente vê como dois. Às vezes tem que fazer várias circunstâncias, tem que deixar de se arrebentar para a gente poder ver o Senhor daqui no tal nosso coração. Então, tipo assim, a gente vê que Ele é um Deus de amor, mesmo assim, mas o quanto nós somos duros, o quanto nós somos sujos, né? O quanto nós precisamos de para fazer, para a gente poder enxergar, né? Conhecer o amor dele, todo sentido. Realmente, a forma perfeita de trabalhar. Vê que até nossos pais, querendo ou não, vem de uma natureza que eu acho que não é nem deles, porque a vida não ensina você a ser pai, né? Porque a vida não. Ninguém te ensina a ser pai, você vai aprendendo sozinho lá, quando você tem seu filho, vai criando isso e outro. Às vezes você ouve o conselho do seu pai, da sua mãe, que é vovô e vovó, né? Mas. E às vezes o seu pai ele é mais duro com você porque precisa ser duro, porque ele vê que você é uma pessoa, ele te observa, te olha uma observação. Eu acho que vocês de repente está assim, vendo a criança brincar, está observando, está vendo isso tudo, e quando na hora de você tratar a pessoa, você já sabe até a forma que você vai tratar, e às vezes não dá. Tu vê que tem criança que é calminha, você vai no sapatinho, você trata. E tem pessoa que, cara, só na paulada, não é assim. Eu vejo logo pela minha irmã e eu, cara. Minha irmã, quando era pequena, meu pai falava, tal, ela obedecia, isso e aquilo outro. Eu, quando era menorzinho assim, até obedecia. Depois o cara ficou muito rebelde. Meu pai falava alguma coisa pra mim escutar. Não, tinha que plantar no ombro, tinha que ficar meia hora de castigo, uma hora, um dia. Meu pai deixou um dia de castigo pra você aprender alguma coisa. Não, e é sinistro, cara. O pai também que ele tenta falar a todo momento pra gente. Mas a gente, aquele momento de afirmação, a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa que a gente sabe, que isso, aquilo, outro. A gente vai, se arrebenta. Aí o pai vem, corrige e fala, pô, já falei segunda vez, terceira vez. E por Deus, às vezes tem segunda vez, né? Às vezes quando Deus fala assim, pô, já falei com você mais uma vez, vou faz, entrar, Deus fala, pô, Deus fica assim, tal, tratar assim, isso aqui, outro. E cara, tu vê que não adianta, por mais que você grite, às vezes acho que, por isso que Deus quer um coração sincero, que se você gritar com Deus, né, ele vai falar assim, então eu vou te mostrar o porquê. Isso daí, bom, te mostra. Quando a gente constrange. Isso não deixa de ser amor também, constranger a gente mostrando os nossos erros. Então tu vê que tudo Deus é amor. Por mais que a gente tenha essa nossa mente limitada de querer botar um monte de lógica para as coisas, realmente Deus ele é pai, né? Na questão do mandamento, que a diferença bem suave, né? Assim, você fazer as coisas por Deus e você fazer as coisas que Deus fala porque você entende que Ele propôs aquilo com amor e que é bom para você. Porque se a gente ficar nessa de fazer por Deus sem querer entender, a gente vai sempre estar nutrindo em nós uma raiva de fazer uma obrigação, né? Assim, de fazer porque agrada, mas na verdade a gente faz porque é bom pra gente, a gente tem que, né? A expressão do amor dele, cara. A gente não tá falando porque agrada, tá falando porque fica ele aquela coisa, uma coisa que é bom pra ele. A gente tá falando, sempre se a gente espera algo, não tô obedecendo, mas na verdade pra mim mesmo, cara. Eu obedeço pra mim. Tem pai que brinca com o filho, você tá estudando pra você, não é pra mim não. Não é assim que fala.
Já ouviu isso, Rodrigo? Estudar. A mãe falava isso, tá estudando pra você, pô, tá estudando pra mim não. Você tá estudando como chegasse no final, não. Agora eu tenho o direito que eu fiz o que você quis. Foi perfeita a tua colocação agora, né? E é como Deus fala, calma aí, cara. Tu tá obedecendo, mas isso é pra tua vida, é pra fazer bem pra você. Como homem, como mulher que eu te criei, como filho, como o pensamento que eu tenho, o projeto que eu tenho bom na sua vida. Isso é pra ti, né? E aí o moleque fala, mãe, já lavei a louça, já fiz não sei o quê, já adiantei aquele negócio que você pediu, fiz tudo, pô, mãe, agora eu quero jogar bola, pô, agora é o meu tempo, agora é a minha vontade. E às vezes a gente cresce assim com Deus, né? Pô, Deus, olha só, essa semana já orei, já não sei o que, mas agora eu quero fazer a minha vontade. Tipo assim, não entendeu ainda que tudo aquilo é uma expressão do amor, né? Para de uma forma constranger a gente, levar a gente para esquecer a bola. Assim, a bola não tem nada a ver, jogar bola é gostoso demais. Mas é deixar essas coisas que podem, né? Com certeza, a tomada e outras coisas, né? Exemplo muito legal que você colocou, né? Que a gente reflete. Ninguém ensina a gente isso. Ninguém ensina. Que é isso? Aí surge isso, por exemplo, a gente era criança, tipo, não tem nenhum tipo de raciocínio. A gente já acha que, tipo assim, só quando a gente faz alguma coisa, a gente tem que ter algo para receber em troca, tá ligado? A Tetezinha, né? Teté, e aí? Não! Eu não sei o que. Teté, você não quer comer? Não! É com 1 ano e meio, o que ela sabe falar? Não, cara. E aí, se você vai fazer o que ela faz? Oh! Quem ensinou isso? Aquilo que Davi falou. Eu não sou pecador porque eu peco. Né? Na verdade, é assim, eu nasci pecador. Não é porque eu pequei, eu olhei para o meu pecado e falei, eu sou pecador. Não. Eu peco porque eu nasci pecador. É a minha inclinação. Ninguém ensinou a criança a chantagear, a dizer não, a ser rebelde. Está no DNA, né? Do pai adâmico. A coisa linda é que o Espírito de Deus vem fazer essa obra, né? Vem amansar, gente, porque os frutos do Espírito é o quê? Olha só, tu pega o fruto do Espírito, amor, paciência, longanimidade, mansidão, né, João? Tudo que só coisa que é casca pra gente, que assim, tu vai lendo aquela lista e vai falando, caraca, amigo, não tem um bagulho desse, não cai nada no plim na minha ficha aqui. Porque você vê que a nossa natureza natural não é essa, a gente pode até um dia ou outro forçar, não, conseguir a Deus, só vai implementar alguns meses algum procedimento desse. Mas depois vai para lá abaixo, porque não é uma coisa que vem. Isso vem do alto, né? Não é nosso. Então, assim, mas você vê que são coisas só boas, cara. Tu pega uma pessoa paciente, é bom para a própria pessoa, cara. Uma pessoa longânima, né? Uma pessoa amorosa, generosa, isso faz bem. Então, o fruto do Espírito, esse fruto, como é que comer dele, se alimentar dele, é uma coisa boa para quem vive no Espírito. Né? E a gente tem a consciência que é do Espírito. Lesão. Eu sou bom caralho. A gente que é o paciente. Eu sou paciente pra caralho. Eu de graça pra mim. Aí eu vai, ó. Aí daqui a pouco tá no mesmo lugar do cara que fala assim: caraca. O nego tem isso, né? De julgar os outros conforme o ambiente. Por exemplo, a gente que nesse ambiente fica sensível porque eu daí. Mas tem gente que fica sensível à mesma condição do outro ambiente, tá ligado? E tu fala assim, pô, cara, eu fico vendo aquela pessoa ali, pô, é super tranquilo, pô, a gente é tudo ruim, tal. Bem, esse pensamento é totalmente hipócrita também, de você pensar isso e falar assim, pô, não consegue fazer mais paradas, tal. Não, mas isso também deveria, naquela situação. E a outra situação, né? Como às vezes, por isso que Deus fala, né? Que a gente não tem como se esconder de Deus. Deus conhece mesmo, que tem um ambiente que você vai estar tranquilo, mas Deus também sabe o ambiente que tu não fica tranquilo. Não, isso que tu falou é muito interessante. Sábado eu passei uma situação que o Senhor estava me ensinando isso, que eu luto muito contra a circunstância, não contra a natureza, né? Então, tipo assim, aí minha esposa falou, tá tranquilo e tal, que ela passou um dia lá me enchendo o saco, e eu tranquilo, pá, não sei o quê. Aí eu já pensei nisso, falei assim, pô, caraca, essas paradinhas já... Tipo assim, já não... Aí João tá rindo, né? Já tô tranquilo. Rapaz, sábado ela falou um bagulho lá, me deixou esperando 3 horas lá num lugar. Cara, eu falei pra cacete no ouvido dela, meu irmão. Aí, eu falei muito, eu me irritei muito, cara, eu fiquei assim, muito irado mesmo, né? Cara, eu sei que a gente ficou de bico assim o dia inteiro, bolado um com o outro mesmo, assim, o dia inteiro. Aí chegou no final do dia, eu falei assim, cara, a gente não tem jeito mesmo, né, cara, assim... Não é a circunstância, é a natureza. A minha natureza é essa. Se o Espírito
Espírito de Deus não governar vontade, sentimento, emoção, sabe, a impressão que me vinha, igual você pega uma pessoa assim, tu não vê uma pessoa endemoniada que sai e você olha e vê que não é a pessoa? Quem está fazendo aquilo? Quem está fazendo aquilo? Arrastando a pessoa no chão, jogando ela. Quem é? É o demônio que está dentro dela, né? Assim, é fácil de tu ver quando tu vê a pessoa assim endemoniada manifesta, não é fácil? O que às vezes a gente não percebe é que o Espírito de Deus não é assim, né? Ele não bloqueia a sua mente, você sempre está o tempo todo consciente, lembrando de tudo, mas o Espírito de Deus deseja nos governar nesse aspecto. Governar o nosso agir, o nosso sentimento, a nossa vontade, as nossas emoções. Governar mesmo, é isso que Paulo fala. Uma questão de governo, não nos conduzir. O problema é que eu não quero ser conduzido pelo Espírito, eu quero me melhorar. Aí que eu me arrebentei sábado, entendeu? Tipo assim, agora... Falei, caraca, que bagulho, pô, nunca... Ainda pensei assim, pô, nunca mais eu fiz esse negócio e tal. Ainda cheguei a imaginar isso, entendeu? Porque eu se melhorar. Aí Deus está vendo eu pensar assim, falei, pô, vou deixar o maluco sozinho. E depois eu entendi, né? Vou deixar ele sozinho. Para ele poder lembrar quem ele é. Caraca, amigo, quando eu falei, esse cara eu não aguento mais, esse... Aí falei, pra caraca mesmo. Aí chegou no final, eu olhei e falei assim, caraca, bem, para quem eu vou começar a pedir desculpa primeiro? Né? Tipo assim, cara, aquela consciência clara da miséria, da mazela, né? da natureza, da dependência, que não tem currículo com Deus. Não adianta tu andar 30 anos na presença dele, tu não se garante um dia por si mesmo na presença dele. Tem 30 dias andando com Deus, não, o cara voou, o cara foi arrebatado, não, o cara foi eletrizado no poder, mesmo saiu quicando. No dia seguinte, amigo, dentro de casa, se ele não depender do Espírito de Deus, de nada adianta. Você muito sabe, né? Que todo dia você tem que morrer das suas vontades, todos os dias você tem, até mesmo porque você tem que, também fala que a gente tem que viver como se fosse o último dia também, porque a gente não sabe se a gente vai acordar no outro dia, mas difícil é colocar essa consciência na cabeça. A gente vai aprendendo, às vezes acertando, às vezes errando. Falou no momento, é igual aquela parada, né? Que a boca fala que o coração tá cheio. Aí, em vez de a gente esvaziar, a gente para de falar. Não, vou controlar aqui, mas eu tô cheio. É verdade. É verdade. Glória a Deus. A gente tem que aprender isso. A gente não sabe se esvaziar. Você sabe ficar calado.